Olá pessoal, tudo bem? Então vamos aí para mais um vídeo. Fazia tempo que eu não postava nenhum vídeo de matemática, então já quis vir com um vídeo da nossa série do De Onde Veio. Então hoje eu vou fazer a demonstração de duas fórmulas que você com certeza já se deparou no seu ensino médio, né? A fórmula da área do círculo e a fórmula do comprimento da circunferência, tá? E de que forma que eu vou fazer isso, tá? Você vai precisar um pouco de um conhecimento básico sobre limites e também sobre teorema do confronto, tá? Mas o teorema do confronto não é tão complicado. É mais importante ainda é a parte de limites, que o teorema do confronto eu explico ele aqui rapidamente, tá? Mas o conhecimento de limites aqui é fundamental para o entendimento dessa demonstração. E por que essa demonstração é tão interessante? Porque ela utiliza as ferramentas do cálculo, né, a ferramenta do limite, principalmente, esse teorema do confronto, e porque ela é uma coisa bastante intuitiva, né? Você consegue imaginar muito bem esse tipo de problema. E qual que é a lógica dessa aproximação? Você vai pegar um círculo e você vai fazer o círculo, tá? Vamos fazer o círculo, e vai colocar uma figura dentro dele. Então vamos supor que eu coloque um quadrado. Veja que conforme eu aumento os lados dessa figura aqui, mais ela vai se ajustando à área real desse círculo. Então a minha ideia é a seguinte: se eu pegar um número de lados e fizer que esse número de lados se aproxime cada vez mais de infinito, eu vou obter a área da própria figura, certo? Só que, é claro, o ideal seria que a gente já pegasse a fórmula pronta. Tem um vídeo do De Onde Veio em que eu demonstrei, então faz muito tempo que eu publiquei esse vídeo, eu demonstrei a fórmula de cálculo da área de um polígono regular. Essa fórmula que nós vamos usar, mas eu vou chegar nela aqui com vocês. Vamos supor que eu pegue o centro, então, dessa minha figura, desse meu polígono, e trace isso daqui, ó. Divida ele em triângulos, e a quantidade de triângulos é igual à quantidade de lados. O que eu vou fazer? Eu vou pegar um desses triângulos, tá? Por exemplo, vou pegar o triângulo aqui do quadrado e vou traçar a altura aqui. Esse ângulo aqui me interessa, porque a volta inteira é 360 graus, né? E 360 graus em radianos é 2π radianos. Só que, como eu estou com uma quantidade de triângulos proporcional ao número de lados, na verdade igual ao número de lados, eu vou dividir esses 2π radianos por n. E aí eu vou obter esse ângulo aqui, ó. Só que eu vou pegar, na verdade, esse triângulo aqui que eu dividi pela metade, ó. Aí eu vou precisar da metade desse ângulo aqui, que vai ser, né, 2π sobre n dividido por 2. Aí vai dar aquela coisa, né, vai multiplicar por meio, e eu vou ter 2π sobre 2n, 2 com 2, π sobre n. Esse é o ângulo, esse é esse ângulo aqui, certo? Legal. Aí esse lado aqui, eu vou colocar aqui como sendo a metade do lado, né? Porque eu dividi isso aqui pela metade, ó, e é a metade do lado do meu polígono. Tá? E isso daqui, ó, é a altura, certo? Só que eu vou achar isso daqui em função do quê? Eu vou chamar essa hipotenusa aqui como se fosse o raio, porque é exatamente o raio do meu círculo. Então eu já tenho os dois catetos e o raio, que é a hipotenusa. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o seno, ó, cateto oposto sobre hipotenusa. Então L sobre 2 dividido por R é o seno de π sobre n. Aí eu vou jogar esse R, eu vou multiplicar R dos dois lados, né? E vou multiplicar 2 depois. Aí eu vou obter isso aqui, ó. Vou obter que L é igual a 2R seno de π sobre n. Esse é o lado da minha figura, do meu polígono. Já já a minha altura, ela vai ser o cosseno, né? A altura sobre, né, o cateto adjacente, que é a altura sobre a hipotenusa, que é o raio, vai ter que ser igual ao cosseno do ângulo π sobre n. Ou seja, H vai ser R cosseno de π sobre n. Então eu consegui o H e consegui o L, que é como se fosse a base do meu triângulo.
Qual que é o próximo passo? Eu preciso calcular a área do triângulo. E a área do triângulo, como é que eu acho? Eu acho como sendo base vezes altura sobre 2. A altura eu já tenho. Só que a base é o próprio lado. É como se fosse o lado do meu polígono. Então, para achar a área do triângulo, eu vou fazer L vezes H sobre 2. E vou conseguir a área para um triângulo. Então, essa área vai ser L vezes H sobre 2. Então, L vai multiplicar o H, então vou ter 2R ao quadrado seno de π sobre N vezes cosseno de π sobre N. Então, achei a área do triângulo. Só que, para obter a área do polígono completo, eu preciso multiplicar pela quantidade de triângulos que eu tenho, que é igual, basicamente, à quantidade de lados. Então, vou ter que a área do meu polígono, AP, vai ser 2NR seno de π sobre N vezes cosseno de π sobre N. Essa aqui é a área desse polígono. É uma forma de escrever a área do polígono. Tá certo? Então, eu consegui uma fórmula que me dá a área do polígono, seja lá qual for. Né? E ela está em função do quê? Do número de lados e do raio do polígono. Ok? Qual que é o próximo passo a partir daqui? Eu vou ter que trabalhar isso daqui como sendo o limite com n indo para mais infinito. Por que eu estou trabalhando com o limite? Porque eu estou pensando que eu estou pegando um polígono com uma quantidade de lados que está indo para infinito. O R é constante, mas o número pode variar. E se eu colocar uma quantidade muito grande de lados, eu vou ter uma área que está se aproximando da área do círculo. Veja que quanto mais lados eu vou pondo no polígono que eu inscrevo ali, que eu estou circunscrevendo o círculo, mais próximo a área do círculo se torna da área do polígono. Então, eu vou fazer o limite quando n vai para infinito, né? Então, com uma quantidade praticamente indo para infinito de lados, né? Se aproximando de infinito, da fórmula da área do polígono, que é 2n r seno de π sobre n vezes cosseno de π sobre n. Bom, agora nós temos uma etapa que ela é meio complicada, sabe? Só que... Opa, só um segundo. Ah, tem um problema. A gente esqueceu aqui de dividir por 2, ó. Senão a gente fazer uma besteira, tá? Esse 2 aqui, ele cortou porque dividiu com esse. Então não tem esse 2 aqui que eu coloquei. Opa, quase que a gente faz besteira se a gente não notasse que aqui, esse 2 aqui, ó, opa, esse 2 tem que cortar com esse aqui, ó. Aí a gente faria uma besteira. Mas beleza. Corrigido o problema, nós vamos ter que calcular esse limite aqui, ó. Limite com n indo para mais infinito, tá? Esse limite aqui. O r é uma constante. Se ele é uma constante, eu posso jogar ele para fora do limite. Então, vou fazer r limite quando n está indo para infinito de n seno de π sobre n vezes cosseno de π sobre n. O cosseno vai dar como se... Quando eu pego uma constante, tipo π, e divido por um número que está indo para infinito, isso aqui dentro está indo para zero, né? E o cosseno de zero vale 1. Aqui é a mesma coisa. O seno é como se o seno estivesse se aproximando de seno de zero. Então, o seno está se aproximando de zero, porque seno de zero é zero. E o n está indo para infinito. Só que isso, dentro do limite, é uma indeterminação. Quando acontece um tipo de coisa assim, eu não posso fazer a substituição direta. Eu não posso dizer nada. Porque pela substituição direta, esses limites eles não funcionam. Então eu vou ter que usar uma outra estratégia para resolver. Não vou poder substituir diretamente os valores. Certo? Então o que eu vou fazer para resolver esse problema? Para isso nós precisamos de um conhecimento aí importantíssimo, tá? Que é esse limite aqui que a gente já tem que ter conhecido previamente. O limite de quando x vai para zero do seno de x sobre x equivale a 1. Esse limite é fundamental. Só que é claro, né? Eu não posso simplesmente vir aqui e dizer para vocês que esse limite é verdadeiro, tá? Eu preciso pelo menos dar uma noção, pelo menos uma certa...
Então, se não for uma demonstração assim tão rigorosa, alguma forma de demonstrar para vocês que esse limite vai para 1. Tá? Então, eu vou fazer essa demonstração da seguinte forma. Então, vamos pegar o ciclo trigonométrico, tá? Mas antes de trabalhar com o ciclo trigonométrico, é bom a gente enxergar o seguinte, tá? Eu vou pegar e vou pôr aqui, ó. Vamos dizer que essa função seno de x sobre x, ela é uma função, tá? Vamos determinar que seno de x sobre x é uma função e vamos analisar o comportamento dessa função se eu fizer o seguinte. Quanto que é a f de menos x? Bom, a f de menos x é seno de menos x sobre menos x, né? O que vai dar para nós menos seno de menos x sobre x. Só que o seno de um número negativo é o menos seno desse número, né? Se ele fosse positivo, né? Do módulo desse número que está dentro. Então, o que, que eu faço? Seno de menos x, como eu disse, é menos seno de x. Então, eu posso jogar esse menos para fora. Então, eu vou ter menos com menos mais. Então, vou ter que é seno de x sobre x, que é a própria função original. Por transitividade, eu concluo que f de menos x é a própria f de x. Certo? Então, tem uma relação de igualdade entre elas. E quando a função tem essa simetria, ou seja, tudo que acontece do lado direito aqui é o espelhamento do que aconteceu aqui, a gente diz que a função ela é uma função par, certo? Uma função é par quando o que acontece com ela? O f de x dela é igual ao f de menos x. E quando a função tem essa propriedade, eu posso muito bem dizer, e a gente sabe disso, né? Que no ponto zero, o limite dela pela direita da função é igual ao limite pela esquerda da função. Tá? Porque tem essa espécie dessa simetria, desse espelhamento. Vamos ver se a gente enxerga isso mesmo. Eu vou abrir o GeoGebra para a gente ver se fica mais claro. Então, eu vou definir uma função f, que vai ser a função seno de x dividido por x. Olha, dá para ver muito claro que o eixo y funciona para nós como se fosse o espelho. Tudo que está para o lado direito é igual ao que está pelo esquerdo, é simétrico, né, digamos assim. Igual não é o termo correto, né? É simétrico, né? Então, se eu deslocar uma para cá e pegar essa imagem é a mesma se eu pegasse o menos 1 e colocasse aqui. Ou seja, se eu fizer o limite pela esquerda e o limite pela direita, eles serão necessariamente iguais em relação ao zero. Certo? Nesse caso, a função par me permite afirmar isso. Da mesma forma, se eu fosse para infinito, pela direita, o limite teria que ser o mesmo que se eu fosse para o infinito pela esquerda. Então, se eu estivesse indo para menos infinito, os limites teriam que ser iguais por conta dessa simetria. Certo? Então, essa propriedade vai ser importante, porque a gente só vai provar para esse trecho, esse limite aqui que a gente vai provar. E aí, por consequência, como a função seno de x sobre x é par, fica provado também para o limite à esquerda. A gente vai provar o limite pela direita, e como a função é par, a gente conclui que vale a mesma coisa para a esquerda. Então fica provado para o limite de x do seno de x sobre x igual a 1. Então vamos provar esse limite à direita. Então eu tenho que provar que o limite de x indo para zero pela direita, ou seja, valores maiores que zero, do seno de x sobre x dá 1. Como que eu vou provar isso? Eu vou montar um ciclo trigonométrico e vocês vão ver um padrão interessante, tá? Isso aqui não é uma demonstração rigorosa, então não tem problema se eu usar essa geometria aqui para facilitar o entendimento. Então, esse círculo horrível aqui, aí eu vou traçar aqui o meu raio, né, que no ciclo trigonométrico vale 1, e aí eu vou fazer isso aqui, ó. A gente sabe, a gente já aprendeu, vou fazer de roxo, que esse valor aqui, ó, ele é o meu x, que é a minha abertura. Então, esse roxinho é o x, que é a abertura que eu tenho na circunferência, que é a minha abertura em radianos. Então, essa abertura é x. Aí, eu tenho esse verde aqui, ó, é o seno de x. Então, o verdinho
é o seno de x, né? Certo? Legal. O amarelinho que eu estou pintando aqui, ó, é o cosseno de x. Agora, o próximo passo é a gente ver, ó, então a gente achou x, o seno de x e o cosseno de x. E aí a gente tem que analisar a tangente, porque a tangente é esse prolongamento aqui, ó. Aqui, ó, bem nesse ponto aqui. Então, essa vai ser a tangente do valor de x. Legal? A gente consegue visualmente, já nota, que a tangente é o maior valor de todos, né? Essa tangente aqui é o maior valor de todos. Então, a tangente de x vai ter que ser maior do que quem? Do que o próprio seno. Só que o seno, ele já é menor, se você olhar aqui, você já consegue ter uma noção que esse roxo aqui, que é a nossa abertura em radianos, vai ter que ser maior que o seno. Então eu posso fazer aqui a abertura. A abertura a gente vai fazer... Bom, vou fazer na mesma cor. A minha abertura é o x, e esse x é maior do que o seno do x. Né? Visualmente dá para ver que o verdinho é menor do que o roxinho. E que o azul aqui é o maior de todos. E que esse seno, como a gente está trabalhando com valores positivos aqui do primeiro quadrante, ele é necessariamente positivo, tá? Então tá dentro do que a gente espera para esse limite. Bom, então vou fazer o seguinte, eu vou escrever assim, ó. Tangente de x vai ter que ser maior do que x, tá? E o x tem que ser maior do que o seno de x. Qual que é o próximo passo? Eu vou fazer a inversa de cada um desses valores. Então, a inversa da tangente, a gente sabe que tangente é seno sobre cosseno. Então, a inversa da tangente de um valor x vai ser cosseno de x sobre seno de x, certo? Então, vou pôr aqui a inversa, que é o cosseno x sobre o seno de x. Aí eu vou pôr 1 sobre x aqui, e aqui o inverso do seno, que vai ser 1 sobre seno de x. Só que tem um problema, eu tenho que mudar a orientação da desigualdade pelo seguinte, vou pegar um exemplo bem simples, vou pegar 2 e 3, 3 não é maior que 2, então tem que ser assim a desigualdade. Se eu pegar as inversas deles, eu vou ter meio e 1/3, só que meio é maior do que 1/3, certo? Então eu preciso inverter essa desigualdade, ok? Então eu preciso inverter o sentido como eu fiz aqui. O próximo passo vai ser multiplicar todos esses membros aqui, essas partes aqui da nossa desigualdade por seno de x. Aqui vai ter seno de x dividido por seno de x, e aí o cosseno vai ficar sobrando em cima. Aqui eu vou ter seno de x sobre x, e aqui eu vou ter seno de x dividido por seno de x, que dá 1. Aqui, na verdade, é menor ou igual, tá? Então, veja o seguinte, eu tenho, então, cosseno de x, 1, e o valor de seno de x sobre x que está no meio dos dois. Veja o seguinte, se eu fizer o limite com x indo para zero de cosseno de x, o meu limite vai se aproximar de cosseno de zero, né? Só que o cosseno de zero é 1. E aí aqui, o valor de 1, o limite de uma constante é o próprio valor da constante. E aí esse seno está no meio, né? Esse seno de x sobre x está no meio. Então ele vai ter que ser um valor maior do que 1 e menor do que 1. Mas não tem como ele ser. Então ele só pode ser igual. Então o limite de seno de x sobre x fica provado que ele tem que ser igual a 1. Aí você pode me perguntar, tá, mas por que você não substituiu diretamente isso aqui? Por que você não substituiu seno de 0 sobre 0? Bom, porque dividir por 0 é uma indeterminação, né? Então eu não poderia fazer essa substituição de forma alguma, tá? Então aqui a substituição não funciona, porque eu estaria dividindo por 0. E isso é um problema. Certo? Então esse que é o problema que a gente acaba visualizando, né? Analisar o seno de x sobre x e a gente acha, então, fazendo essas comparações entre as dimensões de tangente, do x, da abertura em radianos, do seno de x, a gente encontra que necessariamente o seno de x sobre x tem que valer 1. E isso daqui é o que essa demonstração aqui é exatamente o que a gente chama de teorema do confronto. Porque o teorema do confronto, ó,
eu vou fazer aqui embaixo, ele é da seguinte forma. Se eu tenho uma função f de x, uma função g de x e uma função h de x, e a função f localmente, né, do ponto que eu estou analisando o limite, essa função f de x se encontra abaixo da função g, e a função g de x se encontra abaixo da função h, e eu sei que essa função f de x, o limite dela vai para L, enquanto o limite da h vai para L, eu consigo concluir que o limite da g também tem que ir para L. Se eu souber os limites de f e de h, eu consigo achar o limite de g. Tá? Então, a gente consegue demonstrar de uma maneira bem clara essa questão dos limites, certo? Eu vou mostrar isso aqui visualmente, essa questão, para ficar um pouco mais claro, tá? Então, eu vou fazer a função seno de x sobre x. E eu acho bom que a gente veja isso, ó, que a gente vai ver visualmente aqui no GeoGebra, que quando a gente vem se aproximando dela por zero, ela bate e dá exatamente nesse 1 que a gente marcou aqui. A seno de x sobre x cai aqui que dá 1. Então a gente conseguiu provar, mesmo que nesse caso a substituição direta não funcionaria, a gente conseguiu provar claramente que seno de x sobre x tem que valer 1. Bom, legal, a gente sabe então que o seno de um valor qualquer dividido por esse valor, e quando esse valor está indo para zero, meu valor, o resultado desse quociente tem que dar 1, né? No limite. Ok, eu vou adicionar aqui mais um slide para nós, na dúvida mais um aqui, para a gente poder continuar aqui para concluir a demonstração. Então agora a gente volta para essa parte aqui, ó, que a gente estava falando aqui, né? A gente estava tentando ver se R vezes o limite, com n indo para infinito, de n vezes seno de π sobre n vezes cosseno de π sobre n, para onde isso ia. E a gente viu que tinha uma indeterminação, né? Então eu não posso fazer isso porque o n está indo para infinito, o seno do π sobre n está indo para zero, e quando eu pego infinito e multiplico por zero, isso não é algo possível, né? Então eu tenho o que a gente chama de indeterminação. Nesse caso, então, a substituição não funciona. Então eu vou ter que, para resolver esse problema, eu vou fazer um truque algébrico bem interessante. E aí vocês vão entender por que eu fiquei falando tudo aquelas coisas sobre aquela questão do seno, né? Do seno de x sobre x, tá? Bom, então o que eu vou fazer? Vou pegar toda essa expressão e vou dividir ela por π sobre n. Legal, dividir por π sobre n. Só que você vai me dizer que isso aqui dá problema, né? Porque quando eu divido por um valor, eu estou mudando esse valor, né? Quando eu faço uma operação, eu mudo esse valor. Mas não se depois eu multiplicar por π sobre n. Porque aí é como se eu estivesse multiplicando e dividindo uma mesma coisa. Então é como se eu cortar esse com esse, vai dar 1. Então eu não estou alterando o valor a priori. Então veja só. Aí você vai me perguntar, por que você fez isso? A gente já vai ver. Primeiro porque esse n que está indo para infinito, eu posso cortar com esse n aqui. Já simplificou para mim. Legal. Então eu tenho seno de π sobre n dividido por π sobre n vezes cosseno de π sobre n, e aqui vai sobrar esse π aqui. Esse π eu posso jogar para fora porque ele é constante, né? Ah, desculpe, o raio ali eu coloquei como R, só que é R ao quadrado. Opa, eu esqueci aqui que o R era ao quadrado. Então, peraí, deixa eu só corrigir aqui rapidinho, antes que eu continue com essa besteira. Então é πr ao quadrado, porque aqui, ó, quando eu fiz o produto de H por L, e dividi por 2, e depois multipliquei por N, esse R multiplicou com esse, e eu acabei deixando só um R. Por isso que ficou assim. Mas, fora isso, o resto aqui está certo. Então, veja só, eu tenho essa expressão, a gente já se livrou daquele termo que estava indo para infinito, só que agora eu vou ter que lidar com esse seno aqui. O que eu faria? Eu faria uma troca de variável. Eu ia chamar um x, que é π sobre n. E vou substituir esse seno, esse termo aqui, por x. Então, se o n está indo para infinito, o x está indo para zero. Por quê? Porque eu tenho uma constante dividida por n que vale x. Só que, quando o número está crescendo e ele está no denominador, o que está em cima vai para zero,
né? Essa constante aí está dividida pelo denominador infinito aí, está indo para zero. Então o x está indo para zero. Então eu faço essa troca de variável tanto aqui quanto aqui, ó. Então eu vou ter, ó, π r quadrado vezes o limite com n indo para infinito e o x indo para zero. E aí eu vou fazer a substituição só no seno. Então seno de x e aqui embaixo, né, dividido por x. E o cosseno eu deixo como está. Na verdade eu até poderia substituir, né? Aí eu simplesmente digo que o n não existe mais, né? Eu vou só deixar o x mesmo. Sendo que o x é o π sobre n. Certo? E aí esse aqui é o cosseno de x. Bom, o cosseno, o limite de quando x vai para zero de cosseno de x, não me dá problema porque isso aqui dá para 1, né? E eu não tenho mais indeterminação. Então, eu termino com π r quadrado, limite de quando x vai para zero, de seno de x sobre x. Só que, como a gente determinou, o limite de quando x vai para zero de seno de x sobre x é 1. Ou seja, no final das contas, eu obtenho π raio quadrado. E essa é a própria área da do círculo. Então, eu cheguei exatamente à fórmula da área do círculo. Então, a área do círculo é π raio quadrado. Tá certo? Esse é o primeiro resultado nosso aqui. Outro resultado que a gente tira disso é que se a gente sabe que o L é 2R seno de π sobre n, e a gente sabe também, na verdade a gente só precisa do L para determinar o comprimento do círculo, né? Se a gente sabe que o valor do L é 2R seno de π sobre n, eu posso fazer o seguinte, para achar o comprimento, é só pensar que eu tenho um polígono que está se aproximando da minha circunferência, né, que está se aproximando desse círculo, né, na área, mas ele está se aproximando, a soma dos lados dele está se aproximando do comprimento da circunferência quando o número de lados está indo para infinito. Então, nesse caso, eu penso que eu estou pegando um polígono de infinitos lados e estou calculando o número de lados vezes, vezes a dimensão do lado. Então, para achar o comprimento, eu vou ter que fazer n vezes L, com n indo para infinito. Então, vai ser o limite, e quando n vai para infinito, de n vezes L. E L é 2R seno de π sobre n, né? Esse R e esse 2 podem ir para fora, porque são constantes. Então, eu vou ter que isso aqui é igual a 2R, limite com n indo para infinito, de n seno de π sobre n. E eu faço aquele mesmo truque algébrico de antes. Divido por π sobre n, faria teoricamente aqui a troca de variável, né? E aí eu faria que x está indo para zero, né? Sendo x π sobre n. E isso vai ser igual, então, a 2R, limite com x indo para zero, de n. Assim, tem que multiplicar por π sobre n, né? Claro. Porque aí você corta esse n com esse n. Aí o π tem que ir para fora, né? Não dá para esquecer isso aqui, senão você altera o valor do limite. Então você vai ter 2πr vezes limite com x indo para zero de seno de x, né? Depois da substituição, sobre x. E isso dá 1. Então vou ter 2πr. Então o comprimento da circunferência é 2πr. Veja que com um certo conhecimento básico de cálculo, trigonometria, né? Então, tendo um conhecimento de limites, tendo também esse conhecimento de trigonometria, né? E essa ideia aí da fórmula aí para você calcular e essa área desse polígono, né? Tendo essa noção intuitiva, tendo um conhecimento de limites, né? Sabendo um pouquinho ali a ideia do teorema do confronto, você já conseguiu de cara demonstrar duas fórmulas aí, duas equações que todo mundo vê todo dia, né? Que são essas daqui, né? Que a área do círculo é πr quadrado e que o comprimento da circunferência é 2πr. Então, o conhecimento de cálculo está aí para isso, né? Para demonstrar coisas que as outras áreas da matemática não conseguiriam
tão facilmente, né? Claro que isso aqui não foi da noite para o dia, né? Esse tipo de demonstração a gente só poderia fazer uns 300 anos atrás, né? 350 anos atrás, quando o cálculo surgiu ali com Newton, Leibniz, Gregory, né? Foi ali quando o cálculo começou a tomar força, né? Para mostrar que o cálculo então tem esse tipo de aplicação. Então veja que a gente consegue demonstrar com limites essas duas fórmulas aí super utilizadas. Tá certo? Então era isso. Esse aí era o objetivo do vídeo. Muito obrigado então pela atenção de todos e tchau!